Por favor, eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amado e querido Deus, abençoa a tua palavra em nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos entendimentos. Fala, Senhor, aos nossos corações. E que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente a Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor Jesus Cristo, de uma outra feita, falando sobre o ladrão, Jesus disse: o ladrão não veio senão para roubar, para matar e para destruir. E acrescentou o Senhor: eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A ação do ladrão é a ação de roubar, de matar e de destruir. Mas a ação de Cristo é a ação de dar a vida, não de tirar a vida, mas de dar vida, para que nós possamos ter vida. E não apenas ter vida, mas ter vida em abundância. Quando nós lemos esse trecho, onde Jesus está falando sobre tesouros, tesouros na terra e tesouros no céu, Jesus está fazendo um paralelo em que o Senhor afirma que os tesouros na terra são passíveis de serem perdidos, de serem roubados, de serem desgastados, mas os tesouros no céu jamais são roubados, jamais são perdidos, jamais são desgastados. Esse é um tesouro que ninguém pode tomar de você. E a pergunta é: onde está o nosso coração? O nosso coração está na terra ou o nosso coração está nos céus? Se o nosso coração está na terra, é porque o nosso tesouro está na terra. Mas se o nosso coração está nos céus, é porque
o nosso coração está nos céus, pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. No entanto, eu quero tomar esse texto em que Jesus fala que os ladrões escavam e roubam. A palavra aqui, escavar, pode ser também traduzida pela palavra minar. De fato, você encontrará algumas versões na língua portuguesa deste texto que dirão aonde os ladrões minam e roubam. Muitas vezes, antes de sermos roubados nesta vida, somos minados no nosso viver. Quantas vezes nós estamos até mesmo vigiando? A palavra diz: se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, vigiaria e não permitiria. Então, muitas vezes nós estamos vigiando contra o ladrão, mas poucas vezes nós estamos vigiando contra o minar. E quantas vezes na nossa vida temos sido minados? Minados com dificuldades, minados com problemas, minados com enfermidades, minados com ataques espirituais que nos esgotam, que nos minam, que nos enfraquecem. Mas há um sentido interessante sobre esse escavar, porque era prática no mundo antigo, no tempo de Jesus, esconder tesouros. E aonde se escondiam tesouros? A palavra do Senhor, falando-nos sobre os talentos, diz que aquele servo que recebeu um talento, ele escavou, ele cavou, portanto, e escondeu o talento. Normalmente nós imaginamos que um talento escondido está guardado, está protegido. Era o pensamento daquele servo, que o talento oculto, escondido, o talento enterrado, que é a expressão que a Bíblia diz, ele enterrou o talento, está seguro. Mas veja bem, a Bíblia diz, e aqui nesse texto diz, que os ladrões, aqui não diz o ladrão, mas diz os ladrões, eles escavam e roubam. Existem ladrões que estão, eu usarei esse termo, que não é um termo perfeito, se especializando em caçar o talento enterrado. Sabe, eu nunca havia associado este texto ao texto do talento enterrado. Mas é justamente isto que, quando Jesus fala que os ladrões escavam, nós poderíamos imaginar um ladrão escavando para entrar numa casa sorrateiramente, e a ideia de minar, que também é uma ideia que traz tantas aplicações em nossa vida, mas o sentido de escavar são aqueles que procuravam
os tesouros ou os valores enterrados que supostamente estariam protegidos. Ninguém sabia onde estavam. E então, as pessoas tinham a sensação, e eu quero dizer que esta sensação de segurança por ter enterrado um talento é falsa. Porque há ladrões que escavam. Há ladrões que escavam e roubam. Roubam o quê? O que estava enterrado. Pessoas que poderão perder por roubo o seu talento. O talento que lhes foi confiado. Porque confiaram que estava protegida aquele talento, aquilo que lhe foi confiado, porque eles enterraram e não está protegido. Muito mais protegido estavam os talentos que foram aplicados. Esses talentos aplicados não tinham como serem desenterrados, porque não foram enterrados, e roubados. O ladrão que escava, que desenterra para roubar, ele não poderia fazer simplesmente porque aqueles talentos não estavam enterrados, estavam aplicados, estavam sendo multiplicados. Esta é uma advertência do Senhor às nossas vidas. Uma advertência que talento enterrado não é talento seguro. Não é talento que eu, então, um dia devolverei tal qual eu recebi. E nem mesmo assim, quando eu o desenterrar, se o tiver enterrado, e o devolver, esse talento enterrado não valerá a mesma coisa que valia quando me foi confiado, quando me foi entregue. Pois o Senhor disse: deverias ter entregue pelo menos o meu talento ao banqueiro, ao banco. E então eu teria os juros. Porque talento enterrado também é talento desvalorizado. Só no fato de enterrar e não usar o talento, roubamos do talento, nós próprios, o seu valor. Porque ele se desvaloriza. E nós precisamos ter atenção a isto que o Senhor Jesus fala. Jesus poderia simplesmente ter dito: onde os ladrões roubam. Mas Jesus disse: escavam e roubam. Porque Jesus está falando dos tesouros enterrados, dos tesouros escondidos. Veja, em outro texto, o Senhor nos promete algo interessante: dar-te-ei das riquezas ocultas e dos tesouros enterrados. Que Deus nos daria os tesouros enterrados. E Jesus, naquela famosa parábola sobre o tesouro no campo, diz que certo homem achou um tesouro no campo. E aquele homem vendeu tudo que tinha para, possuindo o campo, ter posse do tesouro. Porque se ele simplesmente levasse o tesouro, o Espírito
espírito dele não seria da autoridade de alguém que possui, mas sim, ele seria semelhante a alguém que escava e rouba. E o nosso espírito, o nosso caráter, digamos assim, não é o caráter de ladrão, mas daquele que tem direito, daquele que possui o direito ao tesouro. Dar-te-ei, o Senhor promete, dos tesouros escondidos. Eu estava lendo uma narrativa ou história talmúdica, num resumo do Talmud, sobre um rabino que teria que atravessar um rio. E quando ele atravessa esse rio, atravessa pela ajuda de uns pescadores. E então, ele diz aos pescadores: o que eu poderia fazer a vocês, pela gentileza que vocês estão fazendo a mim, de me ajudar a chegar à outra margem do rio, esse rio tão difícil de atravessar, de me levar no barco de vocês. E os pescadores então disseram: peça a Deus que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma boa pesca. E então o rabino, orando ao Senhor, o Senhor abençoou, e eles fizeram uma pesca extraordinária, uma pesca tremenda. E a rede se encheu de peixes, e os homens, quando chegaram na outra margem e puxavam, vários peixes estavam na rede, e entre os peixes havia um caixote de madeira, que também veio preso à rede. E os homens falando: rabino, nós vamos dividir o valor dessa pesca, e o Senhor estava conosco e nos ajudou na pesca e puxou a rede juntamente conosco. O Senhor também tem direito a alguma coisa. E o rabino disse: não, eu só quero o caixote, porque nele eu posso sentar. E os homens acharam estranho e disseram: mas se é só isso que o Senhor quer, só isso que eu quero. E quando o rabino toma o caixote e leva o caixote para poder se sentar quando necessitasse, o caixote se rompe e dentro do caixote havia um tesouro, havia riqueza. Era um tesouro oculto. Mas perceba algo interessante nessa história, que esse tesouro, a semelhança do tesouro que Jesus fala, de certo homem andou pelo campo e encontrou um tesouro. Ele achou um tesouro. Esse tesouro não foi achado por causa da ganância. Como aquele tesouro naquele caixote também não foi conseguido por causa da ganância. E a maior parte da busca de tesouros neste mundo é por causa de ganância. Como está o nosso coração? Qual é a diferença de um coração no tesouro na terra e um coração com tesouros no céu? É que eles encontram tesouros, um movido por ganância, que é o que busca tesouros na terra. Outro não movido por ganância, porque é o que busca tesouros nos céus. E essa é a grande diferença. Se somos, ou como está o nosso coração, nos céus ou na terra. Se ele estiver na terra, está na terra
porque somos gananciosos. Mas se ele estiver no céu, está nos céus, porque nós não somos gananciosos. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Dá-nos um coração conforme o teu coração. Abençoa-nos aqui, Senhor. Que a tua graça e misericórdia estejam sobre a nossa vida e que entendamos, ó Pai, de uma vez por todas, que tesouros enterrados não são tesouros seguros, porque há ladrões que escavam e roubam. Talentos enterrados podem se tornar talentos roubados. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê o temor do Senhor para que, temendo a Deus, apliquemo-nos, Senhor, em multiplicar com fidelidade o que nos é confiado. É o que nós te pedimos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos